Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia, análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Psicologia de um vencido, Augusto dos Anjos, Engenho Pau d'Arco, 1906, Paraíba. Nós, uma vez, num artigo publicado, acredito que em 2004, intitulamos o artigo de Um Lírico na Periferia da Modernidade, porque a poesia de Augusto dos Anjos, o único livro publicado, surge num momento em que se tentava pensar a modernidade no Brasil. Havia sido publicado Os Sertões, de Euclides da Cunha, e era ao mesmo tempo o momento das explosões científicas. E Augusto dos Anjos, como poeta, muito jovem, aos 19 anos, resolve se enfrentar com uma linguagem que a crítica vai chamar de pessimista, cientificista, com a realidade do momento. E ele trabalha lá num recanto do Nordeste brasileiro essas formas de enfrentamento da realidade. É nesse cenário que a poesia de Augusto dos Anjos vai acontecer. Um único livro ao qual ele mesmo vai intitular de Eu. Depois de sua morte, o seu irmão reúne mais alguns poemas dispersos e completa a coletânea, transformando Eu em Eu e Outras Poesias. O menino Augusto dos Anjos tem uma história bastante singular. Tinha uma biblioteca vasta, ampla, em francês, doada pelo seu avô, trazida da França pelo seu avô, e ali embaixo dos tamarindeiros da família, do Engenho Pau d'Arco, leu a poesia de Baudelaire, com a qual mantém estreita relação, no sentido de um pessimismo, de uma visão mórbida da realidade, de uma poesia mortificante. Nós diríamos que ele é uma espécie de Álvares de Azevedo tardio, um gótico na saída, na porta de saída ou de entrada para a modernidade. Modernidade que começava por São Paulo e Rio de Janeiro a ser construída, mas que já era experimentada na linguagem da poesia de Augusto dos Anjos desde finalzinho do século XIX e começo do século XX. Mas o século XX para Augusto dos Anjos era puro terror. Ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável vive entre feras sente a inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Esse poema faz pensar no poema de abertura das Flores do Mal de Baudelaire. E é a prova mais cabal de que o Augusto dos Anjos era um leitor voraz da obra de Charles Baudelaire. A solidão do poeta, a solidão da vida do poeta, está transmutada
nas linhas desse poema. Na verdade, ele perdeu um filho prematuramente. Ele foi professor no Liceu Paraibano, teve problemas com o governador do estado, mudou-se para o Rio de Janeiro, foi ensinar geografia, uma coisa que não parece não caber dentro da trajetória do contexto de vida de Augusto dos Anjos. Depois foi ensinar no Colégio Dom Pedro II, o famoso Colégio Dom Pedro II, voltou para a Paraíba amargurado, brigas políticas também lá. Então, uma pessoa que não achou o seu lugar ao mundo e que, de certa forma, amargurou-se pela solidão, pelos desencontros todos que teve no enfrentamento da vida. Não deixa de ser um lírico e um dos mais importantes do país. Não deixa de ter rompido com uma estrutura da poesia que até então apelava para o símbolo ou para a harmonia da cadência, como a poesia dos românticos. Ele vai ser intransigente em relação às formas poéticas praticadas até então. E eu quero pedir licença ao espectador para ler uns versinhos Charles Baudelaire, para a gente tentar identificar onde é que é feita esse amalgamento de poéticas. No poema chamado, é a primeira obra, é o primeiro poema das Flores do Mal, o poema chama-se Ao Leitor. Em meio às hienas, às serpentes, aos chacais, aos símios, escorpiões, abutres e panteras, aos monstros ululantes e às viscosas feras, no lodaçal de nossos vícios imortais, há mais feios, mais iníquo, mais imundo, sem grandes gestos ou sequer lançar um grito. Da terra, por prazer, fariam só detrito, e no bocejo imenso engoliria o mundo. É o tédio, o olhar esquivo à mínima emoção, com patíbulos sonha, ao cachimbo agarrado. Tu conheces, leitor, o monstro delicado, hipócrita leitor, meu igual, meu irmão. Deu, Renata? Esses caras me emocionam. Eu tenho que contar até 1000 para mim. Essa era uma biblioteca. Esses livros foram trazidos de navio, não sei como, vieram de Paris até o Engenho Pau d'Arco. Eram 2000 volumes e era uma biblioteca que pertencia ao bisavô de Augusto dos Anjos. Este bisavô julgou que era o único patrimônio, era o único bem que poderia legar aos seus. E o menino raquítico, inconformado com as mudanças, era a época da instalação das grandes usinas de açúcar no Nordeste brasileiro. Ele confinou-se na biblioteca, leu exaustivamente, leu noite e dia, adquiriu uma pneumonia, morreu da tristeza da realidade, mas da tristeza do tédio. É o tédio, em palavras de Baudelaire. E aconteceu a sua obra. É claro que a modernidade incipiente, aquela alardeada em São Paulo, Rio de Janeiro e em parte em Minas Gerais, não contava com a astúcia de um poeta desse timbre, um poeta que viria a amaldiçoar a todos os integrantes da Semana de 1922, que viajavam à França, a Paris, à Itália, para aprender as medidas novas, o pensamento novo, para admirar paisagens, para nos cafés fazerem recitais. Não, as experimentações de Augusto dos Anjos foram muito mais profundas. E a gente deve a ele
de certa forma, uma co-leitura da obra de Charles Baudelaire. É isso.